Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, quarta-feira, com notícias e informações do São Paulo. Eu não sei se o seu sentimento é semelhante ao meu de ontem para hoje, após a notícia de que Marcos Leonardo não será jogador do São Paulo. Confesso para vocês que parece que ontem o São Paulo perdeu de goleada uma partida. E confesso aí que tá difícil ainda cair meio que na real que o jogador não vem para o São Paulo, porque estávamos todos nós na expectativa da vinda do jogador, que certamente iria deixar o São Paulo bastante diferente, né? E como estava ao vivo ontem com vocês, repercutindo, né, acompanhando, esperando uma boa notícia, eu já esperava de que iríamos surgir algumas informações de que o São Paulo meio que sairia, né, ileso por conta do que o Al Hilal estaria ali pedindo ao São Paulo. E hoje surgiu algumas informações que eu vou trazer aqui para vocês. Aí você tira a sua conclusão se é verdade ou não, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Pretendo não esticar muito o assunto, porque é um assunto que desgastou muita gente nesses últimos dias, né? O torcedor, ainda mais dessa negativa, fica, acho que mais pé da vida quando ouve do assunto, né? E hoje eu vi muitas mídias repercutindo o assunto, mídia alternativa, mídia tradicional, muitos lugares repercutindo isso, e certamente fica um negócio meio que manchado, né? Porque é uma contratação que o São Paulo estava praticamente contando, né? Da forma que a notícia veio para nós, de que o jogador poderia sim virar reforço do São Paulo, e acabou da forma que vimos ontem, né? Mas enfim, vamos comentar um pouquinho com vocês. E hoje o Globo Esporte soltou uma matéria preocupante referente à situação financeira do São Paulo e prevê déficit nesse ano, mais uma vez, hein? Eu vou fazer um resumo aqui com vocês referente à matéria do Globo Esporte. Depois, se você quiser, passa lá no site, você passa para acompanhar na íntegra, mas aqui você vai ter um resumo de tudo que foi falado ali na matéria do Globo Esporte. Falar também do Rigoni. Ontem eu soltei o vídeo para vocês aí de que o jogador estava perto de ser anunciado, e o São Paulo, assim que eu soltei o vídeo, o São Paulo já havia anunciado o jogador como novo reforço do São Paulo, e vou trazer detalhes de tempo de contrato do jogador, e tem uma saída que pode ser encaminhada no São Paulo nos próximos dias. Sendo assim, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento, e assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo. E aquele recado rapidinho para você que ainda não baixou o aplicativo Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol e também de esporte no geral, o mais completo, com notícias, informações, estatísticas e jogo em tempo real para você. O aplicativo também mostra odds de casas de apostas, qual casa está pagando melhor para cada jogo, principalmente do Campeonato Brasileiro. Vale muito a pena você baixar o aplicativo, é de graça, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você baixar, você vai apoiar demais o canal do Teclas para manter a parceria com a Flash Score. Baixa lá, se você não gostar, você desinstala, mas certamente você não vai fazer isso, porque o aplicativo realmente é muito bom e eu utilizo todos os dias, rapaziada. Vamos lá então, com as informações de hoje, desta quarta-feira do São Paulo para vocês. Primeiramente o Rigoni, né? Como eu disse, o jogador já foi anunciado por parte do São Paulo, já está no bidou a contratação do Emiliano Rigoni, uma contratação que muitos torcedores do São Paulo pouco se importaram, né? Por mais que uma boa parte da torcida gosta do jogador, mas não é o nome que a torcida esperava nesse momento. O pessoal queria muito o Marcos Leonardo, tanto é que o anúncio do Rigoni meio que muitas pessoas não ligaram, né, rapaziada? Mas enfim, acontece isso. Vamos torcer para o Rigoni jogar bem aqui no São Paulo, nesse seu retorno ao tricolor. Foi um pedido do Hernan Crespo. O jogador estava no Lyon, do México, rescindiu seu contrato por lá e vem para o São Paulo com um salário aparentemente inferior até o final dessa temporada, e ele atingindo algumas metas, o São Paulo automaticamente vai renovar com ele por mais uma temporada. O Rigoni estava muito afim de voltar ao tricolor, e com a volta do Crespo, né, foi um caminho aí para ele poder voltar ao nosso São Paulo. O jogador fez de fato 6 bons meses
com o Crespo aqui na sua primeira passagem, jogando muita bola, fazendo gol de direita, de esquerda, sendo protagonista no São Paulo. E depois que o Crespo foi embora, o futebol do Rigoni, infelizmente, também foi embora. E desde então ele não jogou mais em nenhum lugar. É praticamente o Caleri, né? O Caleri, quando saiu do São Paulo, também não jogou em nenhum lugar, daí voltou e melhorou um pouco. Vamos torcer para o Rigoni jogar aí um bom futebol no São Paulo, nessa retomada. Eu confio no trabalho que o Crespo vem fazendo hoje, tá? E talvez ele consiga fazer o Rigoni voltar a se destacar. Vamos torcer, agora que é jogador do São Paulo, certamente ele deve utilizar de novo a camisa 77, né? Então, cara, já que contratou, eu não curti muito, tomara que não tire espaço do Henrique Carmo, nem do Luca, mas aparentemente isso não deve acontecer. Mas já que contratou, agora o nosso papel como torcedor é apoiar o Rigoni, que seja muito feliz nessa volta ao São Paulo. E o São Paulo havia também recusado uma proposta nas últimas horas para o time do CSKA, que vem sondando diversas vezes e se interessando no futebol do Henrique Carmo. A última proposta foi de 3,5 milhões de euros pelo jogador, que daria cerca de 19 milhões de reais, e o São Paulo acabou recuando. Sendo assim, o Henrique Carmo vai ficando mais um período aqui no São Paulo. Mas tem um detalhe, que o São Paulo certamente aí pode realizar mais vendas ainda nesse ano por conta da situação financeira. Então, só para vocês verem que o CSKA vem melhorando a proposta em cima do Henrique Carmo. Antes eles queriam um empréstimo e tal, o São Paulo recuou e agora enviaram uma proposta um pouco melhor e o São Paulo até então recusou essa proposta. Um que deve sair do São Paulo em breve é o lateral esquerdo Patrick Lanza, rapaziada. O jogador aí pode ir para um time do Chipre, pelo que parece é onde joga também o Davi Luiz. Davi Luiz, que estava no Fortaleza e tal, e hoje está lá no Paphos, tá? Lá do Chipre. Esse é o time aí que deve ser do Patrick Lanza. Uma primeira proposta foi recusada por parte do São Paulo, que era empréstimo por $100 mil pelo jogador. Aliás, só corrigindo, tá? 100 mil euros. E o São Paulo havia recusado o valor e o São Paulo falou, ó, o top emprestar, mas colocar mais 100 mil aí que a gente empresta. Sendo assim, a oferta final, que deve ser selado o empréstimo do Patrick Lanza, será de 200 mil euros de empréstimo e com passe fixado em 2 milhões de euros pelo jogador, 50% do atleta, tá? Então não é 100% esse valor, São Paulo ficaria com o restante que tem de direito do atleta. Então o negócio está perto aí de ser concretizado. Aí para você, é uma boa ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E o detalhe, tá? Com a saída do Patrick Lanza, o jovem Nicolas da base sobe para o profissional, ficando definitivo como uma terceira opção da lateral esquerda do São Paulo, uma jovem promessa do nosso tricolor, muito bom de bola. Rapaziada, vamos lá, comentando com vocês agora referente ao Marcos Leonardo rapidinho. Daí a gente entra na questão lá da dívida do São Paulo, o déficit, São Paulo respirando por aparelhos referente à situação financeira. Cara, surgiu muitas coisas, rapaziada, do Marcos Leonardo, de que o Al Hilal, em cima da hora, havia pedido 12 milhões de reais ao São Paulo, cerca de 2 milhões de euros para emprestar o jogador, e aí ele ficaria aqui no São Paulo por um ano por empréstimo, tá? Então o São Paulo alega que isso foi a situação fundamental para o São Paulo recuar e não trazer o jogador, porque o São Paulo queria de graça o atleta, detinha informações de que o São Paulo não iria pagar nada pelo salário, mas depois iria pagar. Então é um negócio, mano, é meio contraditório tudo que aconteceu nessa situação do Marcos Leonardo. Eu duvido que os caras iriam emprestar de graça, eu sempre comentei isso com vocês, e ainda pagando o salário. Eu sempre duvidei disso e trouxe isso para vocês aqui em nossos vídeos, tá? E o São Paulo, né, parece que teve reuniões, dizem que teve mais de 10 reuniões e tal com o Al Hilal para tentar acertar, dizem que saiu até uma briga mais ou menos assim, né, ali na questão de conversa, desentendimento. Daí os árabes estavam falando inglês, depois mudou a língua, porque estavam putos com o São Paulo, porque o São Paulo queria um jogador e não queria colocar dinheiro.
Então, rapaziada, tudo que aconteceu desde domingo, né, quando surgiu a informação de que estava muito avançado o Marcos Leonardo, de fato vimos que não tinha nada avançado, porque o que estava acontecendo era uma negociação por parte do staff do jogador com os árabes. E até certo ponto o São Paulo não havia ainda conversado nada com os árabes. Então era o Marcos Leonardo junto com o staff dele resolvendo com o Al Hilal para ser emprestado ao São Paulo. E o São Paulo ficou sentado, esperando, né, uma definição. Daí meio que em cima da hora, isso pelo que eu entendi o que foi comentado em bastidores, tá? Daí o São Paulo em cima da hora entrou no negócio para conversar com os caras, daí que deu desentendimento e tal, os caras falando português, claro, para vocês, riram da proposta do São Paulo. Então, cara, para um jogador bom de bola, você tem que investir, cara. E o vazamento da informação antes da hora, antes do previsto, né? Porque você só pode vazar esse tipo de informação quando você está acertado. Isso também não foi visto com bons olhos no clube do Al Hilal. Eles não gostaram, porque tinha times do Brasil, principalmente o Flamengo, com oferta de grana na mesa. E nesse meio tempo, informações de que o São Paulo teria o jogador totalmente de graça. Então isso meio que não pegou bem para o Al Hilal. Sacou a parada? Então isso atrapalhou, querendo ou não, atrapalhou sim. Essa negociação atrapalhou muito esse vazamento, rapaziada. Atrapalhou demais, porque não tinha nada acertado com os caras. É um absurdo o que aconteceu, tudo que aconteceu. E alimentaram isso para a torcida, né? Então, a pessoa que soltou a notícia para a imprensa, cara, precisa descobrir quem que é esse cara e arrancar de lá. Daí o Baby acabou postando algumas coisas no story do Instagram, insinuando algumas coisas ao diretor de futebol do São Paulo, utilizando o termo farofa, porque a gente sabe que o farofa é o Belmonte, né? Que o pessoal colocou esse apelido pejorativo nele de boca de farofa e tal. Então, tudo que é falado de boca e farofa é ligado ao Belmonte. Então, a gente não sabe se é o cara que vazou a parada, entendeu? Porque a gente sabe que tem guerra política no São Paulo, eleição tá chegando, então começa muita coisa. Então, a partir de hoje, infelizmente, vamos ouvir muito burburinho, disse-me disse no São Paulo, fofoquinha, isso por conta de situação política no clube. Então, começa a surgir algumas coisas que eu começo até a duvidar de algumas informações, porque o São Paulo, de fato, passou vergonha, mano. Passou vergonha pela expectativa que foi criada no jogador, pela contratação. Daí a gente vê o Lucas alimentando a parada, a loja do São Paulo também alimentando o negócio. Eu trouxe isso para vocês aqui, mostrando as prints. E o torcedor estava acreditando que iria dar bom, porque não é possível, pô. O Lucas, que é um cara sério, a gente gosta do cara, vai brincar com coisa séria e no final não vai dar certo, né? Então, é uma situação bem delicada. E eu confesso para vocês, tudo que surge de informações aí, meio que amenizando a cúpula do São Paulo, a diretoria, eu tenho o direito de desconfiar, tá? A pessoa que passa informação, beleza, né? Certamente alguém do clube que passa e tal, e repassa para a mídia, beleza? Tá fazendo o seu trabalho, não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho o direito de ter o meu feeling e a minha sensação de tudo que aconteceu e de que eu estava sabendo também. Mas enfim, né, já foi, é um negócio que eu estou cansado já de falar do Marcos Leonardo, foi bastante desgastante, mas tem ainda jornalista falando que o São Paulo não desistiu, que ano que vem vai tentar de novo. Ô, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Bom, acabou de passar uma vergonha e vamos falar que o São Paulo não desistiu? Pô, aí é tenso, né? Mas enfim, rapaziada, vamos lá. O Globo Esporte teve acesso a um documento que é um relatório da comissão do Conselho do São Paulo, onde prevê um déficit nesta temporada. E o Casares, né, encheu o peito que esse ano não, que o São Paulo vai fechar no azul, né, que as coisas estão encaminhando e tal. Olha só esse resumo que eu separei para vocês da matéria que está lá no site do Globo Esporte. Um relatório da Comissão Financeira do Conselho Deliberativo do São Paulo alerta para risco de déficit
e aumento da dívida do clube até o fim de 2025. O orçamento de 2024 previa um superávit de 44 milhões e 800 mil reais, mas agora a projeção aponta déficit de 48 milhões e 600 mil reais. Sem venda de jogadores, o prejuízo seria de 118 milhões e 600 mil reais. A dívida total pode chegar perto de 1 bilhão. Em 2024 era de 968 milhões de reais. As despesas do clube crescem 20% mais rápido que as receitas e já ficaram 54 milhões acima do previsto no primeiro semestre. A folha salarial é alta, 28 milhões e 300 mil reais por mês, acima do planejado. O clube arrecadou bem mais do que esperava com venda de jogadores. Foram 107 milhões no primeiro semestre contra previsão de 44 milhões. Para 2025, o São Paulo quer faturar mais 120 milhões em vendas no segundo semestre para evitar um rombo maior. Uma possível saída para aliviar a crise é a criação de um fundo de investimento em Cotia com a Galápagos, que pode render 250 milhões, 50 milhões para pagar dívidas e o restante para a base. Caso o fundo seja aprovado, pode dar um respiro financeiro, mas a situação ainda preocupa. Bom, pessoal, fiz esse resumão para vocês da matéria do Globo Esporte. É uma matéria bastante grande. Depois, se você quiser, você passa lá no site e acompanha, senão a gente iria perder muito tempo aqui. Eu fiz esse resumo para vocês. E tudo isso, né, mostra que de fato existe alguma coisa muito estranha no São Paulo, para não falar outra coisa, né? Porque o São Paulo supera a expectativa em vendas, o São Paulo arrecada muita grana, é bilheteria que aumenta o valor de ingresso, é venda de camisa que é um estouro, né? É sempre o maior da história, a maior venda da história, é tudo o maior do São Paulo, né? A dívida também está sendo a maior da história, mas isso o Casares não fala. E cara, para onde está indo tudo isso? O São Paulo sempre recebe valores de vendas de mecanismo solidário. O Antony todo ano está dando dinheiro para o São Paulo, de vendas dele. E para onde tem nessa grana toda, gente? Como que o São Paulo, em um ano que não gastou sequer R$1, consegue ficar no vermelho? Então, essa matéria mostra que o São Paulo, se continuar da forma que está, vai fechar o ano no vermelho e vai bater 1 bi em dívidas. E não está muito longe disso acontecer. Infelizmente, está batendo na porta do São Paulo. Cara, sinceramente, é bastante estranho tudo isso, né? É uma vergonha essa gestão do Casares, o que estão fazendo com o São Paulo. E agora essa parceria com a Galápagos, que deve ficar com 30%, daí o São Paulo fica com o restante, mas se o Marinacci entrar na parceria e pega 19%, eu tô meio bugado ainda nessa situação. Não sei se literalmente é algo bom para o clube, se é saudável para o São Paulo, essa parceria com o Cotia. No meu ver, de forma leiga, eu não acho que é algo bom para o São Paulo. Cotia é o que vem salvando o São Paulo ultimamente, e o São Paulo quer fazer parceria no último lugar que o São Paulo deveria olhar. Não era mais fácil o São Paulo tirar todos os conselheiros que estão comandando o clube e colocar profissionais? Certamente seria muito melhor e o São Paulo não iria precisar recorrer a isso. Essa é a minha leitura, tá? De forma leiga. Mas quero saber a sua opinião. Comenta aí, essas são as informações de hoje. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, tamo junto.